Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Domingo, 4 de dezembro, e conforme prometido, eu vou passar as principais movimentações do mercado, contratações, chegadas, clubes que ainda estão sem treinador, dos 20 principais times do futebol brasileiro, os 20 clubes que vão disputar a Série A do Brasileirão a partir de abril de 2023. Então esses 20 clubes vêm se mexendo durante a Copa do Mundo, estão em férias, nenhum está treinando, o Botafogo está excursionando, né, na Inglaterra, mas enfim, a movimentação é enorme, treinador, jogador, saídas, chegadas, e principalmente eu quero chegar ao ponto de falar da possível trairagem, a palavra é forte, mas é trairagem, do técnico português Vitor Pereira, que saiu do Corinthians, jurando amor eterno ao clube, à torcida, e realmente explicando seus problemas particulares de doença para abandonar o futebol brasileiro. E ele deve ser anunciado pelo Flamengo. Nunca vi trairagem tão ridícula quanto essa. Mas enfim, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Vou gravar da Série B, vou gravar da Série C, vou gravar do Paulistão, da Série A2, da Série A3, todas as novidades que aconteceram nos últimos 10 dias. Tudo para você, ok? Dê o seu like, dê sua opinião, vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR. Bom, vamos começar essa movimentação do mercado justamente com Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil, que está envolvendo uma polêmica que o Corinthians, apesar de ter gente brava com a diretoria do Corinthians, o Corinthians não tem culpa de nada, gente. O Corinthians deu toda a estrutura para o Vitor Pereira, que para mim fez um trabalho de razoável para bom. Foi para a final da Copa do Brasil, poderia ter sido campeão, perdeu nos pênaltis. O brasileiro, um brasileiro ok, ficando ali entre os 4 primeiros, maravilha. Um campeonato paulista mais ou menos, né? Enfim. Mas a inteligência dele foi quando o Corinthians contratou uma velharia, e velharia no bom sentido, hein, gente? Caras com Renato Augusto, muito bom de bola, Juliano, cara bom. Você tem ali o Paulinho, que se machucou, bom jogador também, mas ele percebeu que o time estava muito velho, junto com o Gil, junto com o Fábio Santos, junto com o Fagner, todos acima de 30 anos, e não dava para jogar com todos. E começou a apostar nos miúdos. Beleza, pô, é isso mesmo. Vitor Pereira rejuvenesceu o time, foi acertando. O Corinthians depois trouxe o Yuri Alberto, o Fausto, muito bom jogador, foi dando uma rejuvenescida, o Maicon, né? Enfim, aí o Corinthians também percebeu, foi trazendo bons jogadores e o Corinthians foi se fortalecendo. Chegou o final do ano, o Vitor Pereira, a sogra dele, eu não sei se ela, acho que ela tá com Alzheimer, né? Eu acho que é Alzheimer. E numa situação já crítica, e a esposa que vem cuidando, claro, da própria mãe, e a esposa adoeceu também, porque é uma doença grave, e, bom, enfim, é uma vida particular do cara, e o cara falou, poxa, eu vou abandonar tudo, eu preciso voltar para Portugal, a minha sogra, a minha esposa não pode vir para cá, o médico aconselhou não, então apesar de tudo que o Corinthians deu, do Ilho, tudo, toda amizade, toda categoria, beleza, eu vou embora do futebol brasileiro. Perfeito, tudo tranquilo. De repente, do nada, o Flamengo dá um bico no Dorival Júnior, que fica sabendo que o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira. Eu não sou contra você trocar de treinador, principalmente ao término de uma temporada. Se você entende, por exemplo, eu entendo que o trabalho do Dorival Júnior não foi tão excelente assim, não. Ah, mas ele foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. Cara, Copa do Brasil, o Corinthians foi melhor nos 2 jogos. Foi nos pênaltis. Libertadores, estava o jogo igual. O Flamengo não conseguiu se impor até a expulsão do zagueiro do Atlético Paranaense. E mesmo com 1 a menos, o Flamengo fez 1 a 0 só. Futebol pobre. E terminou muito mal o Campeonato Brasileiro. Então eu não vejo também esse trabalho brilhante. Ah, o Dorival tem que ir para a seleção. Não vi isso. Gosto muito do Dorival, mas o trabalho dele de 0 a 10 para mim é 6,5. Como os títulos, né? Beleza, maravilha e tal, mas com aquele elenco sensacional. E entendo que o Dorival foi rebaixado no Brasileiro também. Porque a culpa do Ceará cair também tem que dele. Porque quando ele estava bem no Ceará, o Ceará estava bem à frente do Fortaleza no Brasileiro e tal, ele largou o Ceará na mão e foi embora para o Flamengo.
Então você vê que de um lado ou do outro, aí eu nem considero trairagem. Não quero mais o Dorival, não gostei do trabalho dele de reta final, beleza, beleza, né? O Ceará demorou para acertar treinador, foi apostar no Lúcio Gonzalez, que nunca treinou ninguém num brasileiro, pediu para quebrar a cara. Pediu para quebrar a cara, mas o Dorival tem culpa nisso. Mas por fim, você está negociando com o Dorival e faz uma proposta para o Vitor Pereira. Você falou que não vai ficar no Corinthians por causa de doença de família, e agora sua família pode ir para o Rio, mas não podia vir para São Paulo. Ainda não está concretizada essa situação, mas me parece, agora que a diretoria do Flamengo falando, que está bem próxima. Então, acontecendo, Vitor Pereira, nunca vi uma trairagem tão grande no futebol brasileiro. Você vai ser cobrado demais. Porque você pode ser bom treinador, mas como caráter é zero. Zero. Um cara que se expõe a esse ridículo é zero. Para mim é indigno. Tá? Para mim é indigno. O que você fez, saísse do Corinthians, olha, não gostei, não gosto de São Paulo, não tem praia, o planejamento do Corinthians não é bom, o Flamengo tem time melhor, eu tô indo para lá. Acabou. Beleza. Mas usar a doença, fazer uma despedida, amor eterno a fiel, amor eterno ao Corinthians e pular para o Flamengo, isso é trairagem. Bom, já que eu estou falando de trairagem de Corinthians e Flamengo, vamos falar da movimentação dos dois, né? No Corinthians está muito próximo o Bidu, lateral esquerdo. 2021 foi muito bem pelo Guarani, 2022 foi campeão pelo Cruzeiro, consolidando mesmo, ele é do Guarani. O Corinthians vai ter um bom lateral que vai brigar para ser titular. Vai brigar para ser titular, né? Então, é a certeza. Essa é a coisa boa. O Matheus Vidal pode ser que vá para o Cruzeiro, emprestado para o Cruzeiro, ou saia em definitivo. O Ronaldo tem interesse. O certo é que o Luan, que estava no Santos, volta. Precisa ver agora, né? O o técnico do Corinthians, o Fernando Lázaro, pensa, né? Em relação ao Luan. O Matheus Jesus também estava afastado até por problema de doping e tal. Estava na Ponte Preta, também vai voltar, né? E aí a diretoria do Corinthians está tentando, deve ser difícil, mas está tentando segurar o Maicon, né, que é do Shakhtar, tem contrato até dezembro. O Mosquito operou, está fora do primeiro semestre do ano que vem, é uma pena lesão. E o Romero se despediu lá do futebol mexicano. Precisa ver aí também o que pensa, né, o Fernando Lázaro. Eu entendo que é jogador, mas você perde o Mosquito, de repente você pode trazer o Romero para a vaga. Mas enfim, essas são as movimentações do Corinthians, que já definiu que vai com o Fernando Lázaro e se prepara para o Paulistão. Ainda nem se representou e tal, a diretoria que vem trabalhando. E se a gente falou do Corinthians, vamos falar do Flamengo também, né? O Flamengo é o seguinte, sem o Dorival, a diretoria falou que a negociação com o Vitor Pereira está muito próxima, a renovação do Léo Pereira também, o Rodinei saiu, ele foi realmente para o futebol, foi Olympiacos, se não me engano é Olympiacos, está na Grécia, é na Grécia. E o zagueiro Otávio, o moleque, está indo para o Inter Miami nos Estados Unidos. Então a movimentação ainda é curta também, mas aí agitação em relação a treinador. E já que a gente está falando aí de Corinthians e de Flamengo, que ficaram no topo de cima da tabela, vamos falar do campeão Palmeiras, que ainda não contratou ninguém e vem renovando, né? Renovou com o Veiga, renovou com o Lomba, renovou com o Luan, renovou com o Piquerez. Só a do Dudu que tem alguma cláusula ali que está pegando, ele tem contrato até o final de 2023. Tem alguma cláusula ali que parece que está pegando, mas não acredito que deve ser problema. Até porque ele tem contrato até o final do ano. Ah, vem umas palhaçadas aí que o Flamengo está de olho. Gente, se tiver de olho é para 2024. Tá? 2024. E eu não quero que um cara que é ídolo do Palmeiras faria essa trairagem que está fazendo o Vitor Pereira, não. Não quero crer. E o Jorge, lateral esquerdo, que virou a terceira, né? Terceira opção para reserva e tal, tem propostas aí de alguns clubes, entre eles o Cruzeiro. Pode ser que saia. A movimentação do Palmeiras é mais de segurar os jogadores, depois que ele vai, num segundo momento, tentar correr atrás de reforços. Falamos do campeão Palmeiras, vamos falar do vice internacional, né? Ele devolveu o lateral direito Everton para o Red Bull Bragantino, não aprovou. Comprou o Wanderson, né? Ele era do time lá da Rússia, acho que é Krasnodar, acho que se não me engano é isso. Né? E tá atrás do Igor Gomes do São Paulo, o contrato do Igor Gomes vence em março, São Paulo tentou renovar e tal, o Mano Menezes gosta dele e ele tá tentando envolver alguns jogadores para o São Paulo já liberar logo. Se eu sou São Paulo, libera logo, vai sair mesmo, né? E aí o Lucas Romero do River interessa, também tá de olho na mesma situação, tipo o Igor Gomes do São Paulo, o contrato tá para vencer, aquelas coisas todas, o Inter tá de olho nessa movimentação.
Falamos do Inter, vamos falar do Fluminense, que renovou o contrato, já diretoria, depois da eleição, tal, já estava verbalmente acertado, mas renovou com o Fernando Diniz por 2 anos, renovou com o Ganso até 2025, renovou com o goleiro Fábio. O Fred, que encerrou a carreira, vai ser dirigente de marketing ali, aquelas coisas de comunicação, acho que é legal, ídolo sempre é bom você ter ali perto, e tem interesse no lateral esquerdo Suazo, do Colo-Colo. Aparentemente, no pouco que eu vi, me parece bom jogador, mas não tem aquela profunda, com aquele profundo conhecimento, me parece bom jogador. Então essa é a movimentação do Fluminense. Vamos falar então do sexto clube, que é o Atlético Paranaense, que inclusive foi sexto no Campeonato Brasileiro, vai para a Libertadores. O goleiro Mikael, do Sub-20, que brilhou nessa temporada, foi promovido para o time de cima. Tem interesse, está conversando com o lateral direito Madison, que não vai ficar no Santos, já acertou que não vai ficar no Santos, né? E o volante Christian interessa ao Cruzeiro, está negociando com o Cruzeiro também, né? A mesma coisa. Então, nesse sentido, o Atlético Paranaense, por enquanto, está mais acertando o seu elenco. Vocês sabem, eu já falei no vídeo anterior, o Turra vai ser o treinador, ele era auxiliar do Filipão, agora ele vai ser o treinador, e o Filipão vai ser o supervisor de futebol. Isso já tinha dito no vídeo anterior. Pulamos do sexto Atlético Paranaense para o sétimo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro contratou o Paulinho, aquele atacante, começou no Vasco, muito bom jogador, foi de seleção de base e tal, estava no Leverkusen. Bela contratação. Olha, o Atlético Mineiro vai vir forte, hein? Vai vir forte. Se entender que o Cuca fez um trabalho horrível, mais um horrível quando ele volta. Até quando o Cuca sair, ninguém busca, cara. Porque ele volta, parece que com nhaca. Bom, o Eduardo Cudê foi contratado, então já ganhou um belo de um reforço. O Meia Bruninho foi emprestado para o Guarani. E aí o Atlético está de olho no Edenilson do Internacional, né? O Júnior Alonso está voltando para a Rússia, e o Jair tem proposta do Grêmio, pode ser que negocie e tal, mas vem olhando o mercado, vem segurando seus principais jogadores e já fez uma bela contratação, que é o Paulinho. Maravilha. O oitavo colocado no Brasileiro, que vai para a Libertadores, é o Fortaleza. A grande sacada do Fortaleza foi, apesar da concorrência de vários clubes, hoje nós temos 6 clubes que não tem treinador. Bahia, Cuiabá, o Flamengo mais ou menos, que deve acertar, né? Goiás, Vasco e Red Bull Bragantino. E mesmo aí o próprio Vasco, alguns times que tinham interesse, o Santos, que antes de ter o Odair Hellmann tinha interesse e tal, o Fortaleza, de maneira brilhante, conseguiu segurar o Juan Pablo Vojvoda. Pô, já é maravilha. O Pikachu tá praticamente certo, ele foi negociado com o Shimizu lá do Japão, e empréstimo dele. Poxa, um bom empréstimo, maravilha, né? O Igor, o Torres, atacante, né, interessa, pode ser que saia para o Atlético Goianiense, e a mesma coisa o Wellington Rato. O Wellington Rato estava emprestado ali, ele era do Atlético Goianiense, eu minto, ele é do Atlético Goianiense, e o Fortaleza quer por empréstimo, mas está brigando com o São Paulo pelo Wellington Rato. Então parece que a proposta do Fortaleza é melhor pro Atlético Goianiense, mas a proposta pro Wellington Rato financeira é melhor do São Paulo. Aparentemente parece que o Wellington Rato quer jogar no São Paulo, e aí tem essa negociação, mas o Fortaleza não desistiu ainda, mas sabe que a preferência é pelo São Paulo do Wellington Rato. Vamos ver como é essa movimentação. Fortaleza contratou também um treinador muito bom, viu? O Leandro Zago, cara que conhece muito base, para ser o treinador do Sub-23. Legal, né? Copinha, assim, e você tem que interagir mesmo com a base, é ali que é a sua grana. E o Fortaleza é muito competente nisso e faz um trabalho, tanto que contratou um belo treinador. Vamos falar do nono São Paulo, já que a gente está falando do Fortaleza, porque o Wellington Rato parece que está muito próximo. Não só o Wellington Rato, o atacante Pedrinho, que também começou muito bem no América, teve uma passagem rápida pelo Bragantino e tudo, ele está jogando no Lokomotiv da Rússia. Me parece que esses dois, o Wellington Rato e o Pedrinho, devem acertar, estão muito próximo de acertar. São Paulo, que desistiu do goleiro John, 7, 8 milhões de euros pelo jogador, ele desistiu, né? São Paulo, que já perdeu o Bustos tinha contrato até o meio do ano, mas não aprovou, quer salário caro, ele também quis sair. São Paulo, mais um que saiu, o Bustos, né? E o São Paulo vai perder muito provavelmente também o Luizão, zagueiro, que tem contrato agora até o começo do ano. Então,
tem proposta da Inglaterra, deve ir embora, e o próprio Igor Gomes, que não aceitou a proposta do São Paulo, tem Internacional, Botafogo, alguns outros times. São Paulo vai perder a partir de março. Essa é a movimentação do São Paulo. Vamos para o América Mineiro, que o América Mineiro está negociando com o Corinthians, porque ele tem um empréstimo de Everaldo que vai voltar para o Corinthians. O Corinthians não vai aproveitar o Everaldo, então o América está tentando, né, segurar o Everaldo, porque ele segurou a maior parte do time de 2022. Agora, o Mancini, inclusive o técnico, segurou, né? O que a gente pode falar que saiu? O João Paulo, lateral esquerdo, o Índio Ramírez, meia, o Luan Patrick, zagueiro, e o Raul Cáceres, laterais. Esses caras saíram. E quem já chegou foi o Nino Paraíba, lateral direito, que estava no Ceará, né? E agora está muito próximo também o Nicolas, lateral esquerdo do Grêmio. Está muito próximo de chegar no América. O América que segurou a base e vem fazendo reforços pontuais, né? Se segurar o Everaldo, ele já está adaptado. O Nino Paraíba é um bom reforço. O Nicolas do Grêmio também. Enfim, o América vai fazendo as suas coisinhas certinhas. O Botafogo está excursionando. A única coisa do Botafogo foi o lateral de esquerdo, Davi Luiz, que é uma revelação do São José. O Botafogo, né, jovens valores, você tem que apostar. Trouxe para dar uma olhadinha, foi fazer uma excursão, tá ali o Botafogo com o Luiz Castro e tal, já empatou 0-0 com o Crystal Palace, o goleiro até pegou um pênalti, enfim, Botafogo está excursionando e tal, deve deixar o Campeonato Carioca meio de lado, com molecada e tal, para fazer uma temporada melhor visando o Brasileirão. Do Botafogo para o Santos, vamos para o Santos, que depois de atrair o Falcão, o rei de Roma, como supervisor de futebol, o Odair Helman como treinador, já tinha falado nos vídeos anteriores, está muito próximo de acertar com o Mendonça, atacante que estava no Ceará, fez muitos gols no Ceará e tal. Comprou em definitivo o Zanocelo da Ferroviária, acertou para jogar no Canindé, no Paulistão, e a W Torre fechou com o Santos para fazer uma nova Vila Belmiro. Depois dão um Google aí para vocês verem, maravilhoso. Saindo vai ficar uma maravilha o Santos que vai se acertando. O Goiás não tem treinador, é um dos 6 times que ainda não tem treinador, né? E aí, evidentemente, sem treinador você tem com movimentação pouca. Por quê? Se você pegar que o volante Auremir venceu o contrato, foi embora, o zagueiro Reinaldo também, o Caetano já tinha saído, eu falei no vídeo anterior, a única movimentação é o Lincoln, aquele atacante que foi do Flamengo, jogou pelo Cruzeiro no título da Série B, parece que o Cruzeiro não quer mais, e o Goiás está de olho. Mas claro, precisa de um treinador para poder acertar. Se não tem treinador o Goiás, não tem o Bragantino também, né? Desde a saída do Maurício Barbieri, ficou com interino ali, pá, e até agora nada. O certo, o lateral direito Everton voltou do Internacional, a primeira contratação foi o atacante uruguaio Thiago Borbas, do River do Uruguai, fez 18 gols no Campeonato Uruguaio, artilheiro de lá, um moleque, aquela coisa que o Bragantino faz, traz moleques, e tá praticamente certo o Juninho Capixaba, que jogou essa temporada pelo Fortaleza, e ele é do Grêmio, e tá praticamente certo, segundo o reforço do Bragantino, o Juninho Capixaba. Do Bragantino para o Curitiba que renovou com o zagueiro Henrique, mas não renovou com o Luciano Castanho, não renovou com o Robinho, esses aí já foram embora. Tem interesse no William Potker, que estava no Avaí, a negociação continua, e no Vitor Luiz, que já foi do Palmeiras, agora não é mais, ele estava no Ceará, também está negociando com esse jogador. Do Curitiba nós vamos para o Cuiabá, que o Walter renovou, né? O volante Fernando Sobral do Ceará foi contratado, o meia Jorginho, que estava no Atlético Goianiense, está negociando, pode ser contratado, o volante Camilo saiu, voltou para o Lyon, não teve acordo, ele voltou para o Lyon, o meia PP foi negociado com o Grêmio, o Endo, lateral esquerdo, está machucado, renovou o contrato, que ele vem de cirurgia, o Gustavo Nescau foi emprestado para o Botafogo do Ribeirão Preto, e a base do time está ali, falta definir se o treinador português vai ficar por lá ainda, né? É isso que precisa definir, fica ou não fica, e aí a gente vai acompanhando. E agora faltando os 4 times que vieram da Série B, né? O campeão Cruzeiro, o Bidu se despediu do Cruzeiro, o Cruzeiro entendeu que era muito caro, o Corinthians está contratou o atacante Bilu realmente do Criciúma, fez a Série B com o Criciúma, né? O meia Juan Christian, que vem de lesão e tal, é uma das apostas para o estadual. O Alex Teixeira, eu não entendo para que isso, hein, Ronaldo? Veterano do Vasco, que fez uma Série B ruim pelo Vasco, interessa, né?
O Lincoln, que está lá, pode ir para o Goiás, tomara que vá, porque também não aprovou, pelo menos eu entendo assim. O Lucas Romero, que o Inter está de olho, o Cruzeiro também está de olho, esse merece. O Matheus Vital, parece que do Corinthians, que está quase chegando, né? O Vitor Leque, que foi emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Rodolfo e o Luvanor, atacantes, foram embora. Um abraço. Por enquanto, aí essa movimentação. Se não me engano, tem 15 jogadores do Cruzeiro que já saíram campeão. Vai ter uma reformulação, mas por enquanto está mais saindo. A gente tem ali o Bilu, né, que foi contratado, o Matheus Vital, que está ali próximo de chegar e tal, mas a movimentação ainda é tímida. No Grêmio também, que renovou com o Renato após as eleições, né? O Elias foi para o New York Red Bulls, foi embora o Elias. Renovou com o Diego Souza, que aceitou 30% a menos do salário para continuar, contratou o PP meia lá do Cuiabá, emprestou o Ronald Barcelos e o Guilherme Azevedo, garotos, né? E o Pedro Cuiabá para o Caxias, e o lateral esquerdo, Nicolas, foi negociado, está sendo negociado com o Atlético. Então é isso aí, a movimentação do Grêmio, que também vai se acertando agora com o Renato Gaúcho. O Vasco continua sem treinador, aliás, como eu falei para vocês, dos 20 times do Brasileirão, Bahia, Cuiabá, Flamengo, Goiás, Red Bull Bragantino e Vasco estão sem treinador. O Júnior Urso, que está vindo do Orlando City, está praticamente certo. O Vasco tem interesse no Pedro Raul, né? Já saíram Danilo Boza, Luiz Henrique, Raniel, Bruno Tubarão e Fábio Gomes, né? Maurício Barbieri, que é o técnico do Red Bull Bragantino, fez boas campanhas, mas esse ano de 22 muito ruim, parece que está quase engatilhado. Veremos, quase engatilhado, e aí vale a pena. O Vasco, que assim como o Botafogo, vai largar de lado o Carioca, tanto que ele acertou por dia 17 de 1, 2 amistosos em Orlando, nos Estados Unidos. Dia 17 de 1, durante o Carioca, vai jogar com o River Plate da Argentina lá em Orlando, e aí no dia 21 de 1 com o Inter Miami lá em Orlando também. O Carioca, que é uma baba do boi, vai ficar de lado. E finalizando, eu quero finalizar com o Bahia. Acertou, parabéns a SAF com o City. Estou acreditando num Bahia forte, num Bahia robusto, num Bahia com investimento, num Bahia brigando na parte de cima da tabela. O Bahia dando uma de Fortaleza, mas com parceiro. Fortaleza não tem, é na raça, né? Parabéns, o Bahia que acertou com o City. Ainda não tem treinador, ainda não tem tantas movimentações no mercado. Claro, primeiro você estava acertando a parceria. A partir daí, você vai ver. A única coisa é que o Emerson Santos, que estava lá, foi devolvido para o Botafogo de Ribeirão Preto, porque não interessava. A partir de agora, com a SAF, muito provavelmente, a partir de agora, nós teremos muitas novidades. E claro, eu vou ficando atento. A cada uma semana, 10 dias, eu venho com todas as novidades da Série A, dos 20 clubes, os 20 principais clubes do Brasil. Ok? Um abraço, até lá!